talvez eu definiria com a palavra verdadeiro. Olha, a Rádio Voz do Oeste foi uma emissora pioneira. Eu lembro da Maria Benício, da Amália Fanaia, do Braulio. Benjamin Ribeiro, Carlos Ribeiro, Penha, Valdemar Silva, Heleninha, e muitos cantores, Heleninha Costa, Elisete, Pedrinho Silva. Ixi, lançou muita gente. Na década de 50 e 60, o rádio era profissional. Nós tínhamos um quadro na Rádio Voz do Oeste, uma moldura, com a seguinte frase: o rádio só é diversão para quem ouve, para quem faz é um trabalho como outro qualquer. A Voz do Oeste foi a primeira emissora a ser instalada em Cuiabá. Para você avaliar, é só imaginar se Cuiabá de hoje pudéssemos concentrar todas as nossas emissoras de televisão e de rádio num organismo só, num veículo só. Ela começou com a Rádio Sociedade de Cuiabá, né? Ainda era Cuiabá com Y. Ela pertenceu inicialmente a professor Gesti Jacó, que já naquela época o Alves de Oliveira já trabalhava com ele. O pessoal, onde estivesse, ficava ouvindo a rádio e qualquer deslize imediatamente telefonava. O telefone 2725 era o telefone da Voz do Oeste. Então a rádio é que pegava o povão todo, então ela era conhecida, todo mundo tinha um rádio. E no colégio eu fiquei sabendo que nessa Rádio Voz do Oeste tinha programa de calouro. Só que para eu ir num programa de calouros ou em qualquer lugar onde eu pudesse cantar, eu tinha que fugir. Então Alves de Oliveira foi um precursor. Ele era um jornalista pacato, 100%, todo mundo adorava ele. Era um grande companheiro, trabalhamos muitos anos juntos na Rádio Voz do Oeste. Chegamos inclusive a ser sócios, arrendatários da própria emissora. Na época, o proprietário era o Roberto Jacques Brunini, e nós arrendamos a emissora por um período de 2 ou 3 anos, coisa assim, não me lembro mais. E criamos a Sociedade Praial, Praeiro e Alves. Foi um cuiabano que amava muito Cuiabá, e ele viajava muito e ele via tantas coisas bonitas lá fora, tantas coisas boas, e ele queria trazer para cá. Então ele sempre pensava talvez na Cuiabá que é hoje. Era um radialista além do seu tempo. Aí comecei a cantar, nem lembro o quê, e eles foram mudando música para cá, música para lá, eu fui cantando, aí o Penha virou pro Alves e falou: olha, para ela ser calouro não dá. Ela pode abrir o programa, fechar o programa, porque ela tem voz boa. Você sabe que já naquela época o povo já elegia os seus grandes ídolos, né? E o João nunca foi um cidadão assim de ter sido envolvido pela vaidade, pelo orgulho, nada disso. Ele tratava bem, passava pela rua, o pessoal conversava com ele, fazia questão de parar, conversar, ouvia, falava. Nós fizemos muitos programas juntos. O programa que nós mais atuávamos juntos era o Grande Jornal Falado. Ele era bom mesmo. Na caneta ele era macio. E aí ele apanhava lata de leite condensado, e punha na boca e estava fazendo propaganda, vendendo as coisas, oferecendo serviço lá na calçada da Rua 13. Todo mundo saía para a pracinha de noite, no domingo, para dar voltinha e falava: olha, está na hora de ir para casa que agora tem a novela, agora tem o programa. Então ela passou a concentrar valores numa sociedade. E ela era o termômetro da cidade. Se a Voz do Oeste não deu, nada aconteceu. Ele era um homem, inclusive,
muito interessado em progredir e ver também a sociedade progredir. Ele me chamava de Verrocas. Verrocas, você não quer fazer um programa só seu na rádio? Eu falei, eu quero. Ele falou, olha que essa rádio vai longe, eles podem te escutar lá fora e vir te buscar. A própria figura dele já identificava a Rádio Voz do Oeste. Carismático, ele era uma pessoa alegre, tá? Ele estava sempre ligado ao povo. Sim, ele foi vereador. Mas eu já o conheci assim, quando ele já estava no final do mandato dele. E eu acho que ele se decepcionou tanto com a política que ele nunca mais pensou em se candidatar a nada. Ele tinha também muita admiração pelos caminhoneiros e vivia sempre no jornal falado. Ele dizia, atenção amigo caminhoneiro, boa noite, transportador do progresso. Esse movimento da lenda que ele falava, que ele trabalhava as crônicas, fazia com que a pessoa fechasse o olho e acompanhasse tudo aqui na cabeça. Porque o rádio é 100% imaginação. Tá? A grande vantagem que o rádio ainda mantém até hoje, o seu ouvinte, é porque a frase é única, mas o entendimento são vários, porque ele soube trabalhar como ninguém, em cima de uma crônica, o imaginário do rádio ouvinte. Então ele dava asas à imaginação do rádio ouvinte. E a voz era um fator importante, porque a voz fazia com que as pessoas vissem cada detalhe daquilo que ele estava falando. Eu, ao longo de todos esses anos, né, eu só ouvi coisas boas assim do meu pai, que era uma pessoa extremamente brincalhona, né, extrovertido, tá? Então as pessoas só me passam coisas boas. E um jornalismo desenvolvido já nessa época, de forma muito profissional. Ele era âncora em 50 aqui em Cuiabá, sem nunca ter sabido que era âncora. Onde ele descobriu isso? Por que ele descobriu? Representante dos fogões a gás, que naquela época veio, que patrocinava os grandes programas da rádio, principalmente o programa de domingo, oferecendo prêmios, né, fogões, aquela coisa toda. Era uma imitação da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Designei uma escala para fazer cobertura da exposição agropecuária e os designados não foram fazer a cobertura. Uma espécie de greve. E eu não gostei daquilo, terminei de fazer o matutino H3, às 6h30 da manhã, fiquei na locução. Quando o Alves de Oliveira veio meio-dia, ele quis saber por que eu estava falando até aquela hora, e eu expliquei a ele. E ele ficou, então, da crônica das 12h05 até às 18 horas, quando entrava a Voz do Brasil, e o Adelino Praeiro veio depois da Voz do Brasil e ficou até meia-noite, quando a rádio saía do ar. Quer dizer, ficamos nós três, os dirigentes das emissoras, eles os arrendatários e eu, o gerente, ficamos falando e os locutores resolveram então interromper a greve. Uma personalidade extremamente dinâmica, empreendedora e uma paixão muito grande pelo jornalismo. Eu me lembro que de repente chegava pelo
era um sistema de transmissão de informação, que aqui não tinha telefone, né? Aqui tinha um telefone da Radional na Rua 13, próximo da Rádio Voz do Oeste, porém mais embaixo, né? A gente tinha que conversar, era por rádio amador ou pela Radional, e tinha um sistema que, não me lembro se era um telégrafo ou se era um tipo fax, mas vinham umas tiras com essa comunicação. E quando chegou a comunicação do assassinato do John Kennedy, aquilo foi uma polvorosa na rádio, sabe? Mudou toda a rotina da rádio. Então havia assim uma consciência daquilo que estava acontecendo no mundo, mesmo numa época que a informação não era tão global como hoje, né? E o Alves tinha este hábito de passar o dia inteiro coletando notícias, quer sejam locais, regionais ou nacionais ou internacionais, para que o jornal das 21 horas fosse atraente. Esse Clube dos Pororoca, ele foi criado da Onda do Mar, que criou esse nome e veio parar na Rádio Oeste como Clube dos Pororoca. E é mesmo, é verdade. Muitos falam, pô, pororoca, fulano é pororoca, pororoquinha, ele gostava muito de criança. Era uma espécie assim de uma reunião da gurizada, era carequinha, ele trazia, fazia, não sei se era o verdadeiro carequinha, né? Mas nós íamos como se fosse o carequinha, né? E lá tinha palhaço, tinha bonecos, e, enfim, que alegrava. E fazia uma festa, uma espécie de dança, não me recordo muito bem. Sei que a gurizada enchia o salão, e ali ele distribuía brindes, prêmios, fazia brincadeira. E a lotação, o auditório da rádio ficava super lotado e ele apresentando o Clube de Pororoca. Parecia-me mesmo que ele tinha aquela vocação por ensinar as crianças. Ele queria formar uma nova geração. Ele punha graça na coisa, né? E sempre era ouvido. Todas as janelas você ouvia a crônica das 12h05, era o Alves de Oliveira falando. É um gênero radiofônico que hoje não está mais presente na maioria das emissoras de rádio do Brasil, quanto mais aqui em Cuiabá. E o interessante era a maneira como o Alves desenvolvia essas crônicas. Ele chegou em casa e a Marina era pequena na época, ela estava chorando. E ele perguntou, mas o que foi, Marina, que você está chorando? A Marina tinha não sei quantos gatos. E um gato foi atravessar a rua e o carro pegou. Então a crônica dele foi em cima disso aí. Você precisa de ver como ele, para conscientizar os motoristas que foi um gato, mas poderia ser uma criança. Então ele tinha um lema que ele dizia, atrás de uma bola sempre vem uma criança. Tome cuidado. Para mim, ficou minha impressão de que a crônica das 12h05 e o grande jornal falado eram assim os pontos nevrálgicos da rádio. Sempre me passaram que para ele o importante era a cidade. Até o nome do jornal é muito vinculado com a cidade, por ter o nome Cuiabá. Ave Maria. Ave Maria, aquele ali, ele gostava de Cuiabá. A maioria do povo cuiabano gostava, claro. Não gostava quem era criticado, que como qualquer noticiário, você elogia e critica, né? Ele é uma pessoa do povo, uma pessoa que ele naturalmente ele nasceu para isso. Tem algumas colocações dele que ficaram célebres. A cidade vive dos que vivem nela. Nós passamos a fazer o Domingo Festivo em conjunto. Fizemos algum tempo, continuamos fazendo no anfiteatro do Colégio Estadual de Mato Grosso. Depois, por um período no auditório da Rádio Voz do Oeste. Eu lembro que quando eu falei para ele que eu ia me casar, ele falou, eu vou ser seu padrinho. Eu falei, ai, claro que você vai ser meu padrinho. Ele falou, não, mas eu vou te dar um vestido de noivo. Achou que Cuiabá já estava merecendo um jornal que fosse realmente diário.
Então, em função disso, ele gostava de jornal, ele também tinha coluna no estado de Mato Grosso, então ele resolveu que ele fundaria esse jornal, o jornal que seria o porta-voz das necessidades de Cuiabá. E o Alves viu que do outro lado, na praça, quase já na rua Pedro Celestino, tinha alguém lendo o jornal, o Diário de Cuiabá. E ele então me chamou, disse: "Seu Sinjão, olha lá, olha, o jornal está sendo lido, repara lá, já tem gente lendo ali, muito bem." Aí nessa ocasião, inclusive, eu disse a ele, digo: "Olha, Alves, jornal é coisa muito útil e muito boa. Agora, é uma espécie de faca de dois gumes. Mas ele era um crítico, desde dentro de casa. Agora, imagine com os outros." No dia 1º de janeiro saiu uma notícia, assim até como um fato curioso, de um acidente na Avenida Fernando Correia, de uma senhora que vinha do Sayonara, tinha comemorado a entrada do ano em Sayonara, e ela bateu num táxi. A relação da morte dele, do assassinato, é o preço que se paga pelo pioneirismo. Mas aí ele me chamou de lado e me disse: "Olha, balearam." Ele falou: "Balearam o Alves." E pronto. Aí meu irmão foi para o hospital e já chegou morto. Chocada. Não acontecia muito esse tipo de fato em Cuiabá. E por ele ser uma pessoa muito conhecida, muito estimada, a cidade toda ficou todo mundo arrasado. Nós tínhamos um compromisso com a notícia, com os fatos, sobretudo com a verdade. Incrível, mas foi como se uma mortalha tivesse caído na cidade. Todo mundo, não tinha quem não chorasse. Esse cemitério foi pequeno demais. Mas quem que não sentiu a morte dele? Muita gente sentiu a morte dele. Um guerreiro. Um guerreiro de Cuiabá. Então ele poderia ter feito muito, muito mais por Cuiabá e não pôde fazer porque ele morreu com 36 anos de idade. O João morreu por absoluta sinceridade dele. Ele era assim, tinha que ser assim. Eu acho que a gente procurou fazer aquilo que achava que ele gostaria que fosse feito. Serviço de jornalista nunca pode falar a verdade. Não tenho nada contra o seu Antônio Doca, a não ser isso. Mas só que ela tirou a vida de uma pessoa que era muito para a cidade, era muito importante. Era um cara, meu pai não quis colocar isso, mas era um cara extraordinário, fantástico mesmo. Aonde ele entrava, ele trazia alegria, ele trazia progresso, ele trazia sucesso. Esse empreendedorismo, que eu acho que é o que está faltando no rádio de hoje, né? Essa paixão pelo rádio e essa vontade de fazer alguma coisa, porque dificuldades havia também naquela época, tais quais as que existem hoje. No entanto, é possível de se enfrentar isso e é possível deixar um trabalho
feito com profissionalismo, com qualidade, né? O rádio vive um outro momento, portanto, não estamos falando com isso que as soluções deveriam ser as mesmas, não, mas o espírito com que se encara isso, sim. Então é nesse sentido que eu acho que a contribuição do Alves de Oliveira ela é muito importante, ela deve ser divulgada, ela deve ser conhecida, né? Para que se possa, talvez, dar outros rumos ao rádio em Mato Grosso. Infelizmente, para mim, Cuiabá não tem rádio. Tem alguma coisa que toca música e alguém que fala atrás dessas músicas. Isso para mim não é fazer rádio, é verdade, infelizmente. Eu falo isso com o coração partido, mas eu estou cansada do rádio em Cuiabá. Foi um grande radialista e jornalista. Aliás, foi o precursor da nova imprensa Cuiabá. E na juventude as coisas são mais belas, né? São mais coloridas, mais... Então, por ser jovem daquela época, eu acho que era muito bonito, né? As músicas, a rádio. Então aquilo era parte da minha vida. Sinto bastante saudade. Era essa música de abertura da Crônica.